Agora sim, vamos para a ata do Copom. Antes da ata do Copom, eu quero chamar nosso convidado. Eu prometi para vocês um convidado especial. Ele está aqui, ele é um mestre em tentar decifrar essas palavrinhas do coponês, da linguagem específica do Comitê de Política Monetária. Então, ele está aqui conosco, é o Gabriel Barros, economista-chefe da ARX Investimentos. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com você. Gabriel, me conta, você já estava aí olhando a ata do Copom, que eu vi que você me mandou várias mensagens, só não consigo ler, porque também não paro de falar, né? Então fica difícil. Mas me conta, o que já te chamou a atenção? Eu vou só pedir para a gente espelhar a ata do Copom, que a gente já vai direto para alguns pontos. Você está falando no ponto 8, né? Então, olha, já vamos descer aqui para o ponto 8, que é o primeiro que o Gabriel chama atenção. Olha, a conjuntura de atividade segue marcada por sinais mistos com relação à desaceleração da atividade, mas observa-se uma incipiente moderação de crescimento, né, gente? Isso é referência ao Brasil. Isso não diverge do cenário base do comitê, que envolve uma inflexão no período corrente para, então, reduzir o dinamismo nos trimestres subsequentes. O comitê segue avaliando o cenário base prospectivo e envolve uma desaceleração da atividade econômica, pesando aqui, eu já estou vendo a mão nessa palavra desaceleração, né? A qual é parte do processo de transmissão de política monetária necessário para a convergência da inflação. O comitê reforça que o arrefecimento da demanda agregada é um elemento essencial do processo de reequilíbrio entre oferta e demanda. Alguns fatores elencados seguem dando confiança ao comitê de que o processo de moderação e de crescimento deve ocorrer após vários anos de surpreendente dinamismo. Me conta, Gabriel, fala o que você destaca e o que você destaca aí nesse primeiro passar de olhos pela ata do Copom. Então, a impressão que eu tive é que eles estão com uma cabeça mais doce, assim, em relação ao comunicado, porque nesse item 8, por exemplo, ali no finalzinho, eles estão dizendo que tem confiança no modelo, né? Que eles acreditam que haverá moderação do crescimento nessa parte final. Alguns fatores elencados durante a reunião seguem dando confiança ao comitê de que o processo de moderação de crescimento deve ocorrer. Então, assim, eles estão realmente bastante confiantes de que haverá uma desaceleração da economia. E isso é dovish, né? Isso vai na direção de, olha, eu preciso subir menos juros porque confia em mim, tenha paciência que a economia vai desacelerar. A gente também vê isso em outros pontos aí da ata. Por exemplo, no item 9, quando eles dizem que a política monetária, logo abaixo aí do 8, a política monetária significativamente contracionista já tem contribuído e seguirá contribuindo para a moderação de crescimento. Então, de novo, reforçando a confiança, não só no nível de contração monetária atual, mas futuro. Eles acreditam que continuará havendo moderação de crescimento. Outro ponto importante, ainda nesse parágrafo, quando eles mencionam, dadas as defasagens inerentes aos mecanismos de política monetária, essa referência a defasagens, em geral, é quando o Banco Central quer parar, né? Historicamente, o Banco Central, quando faz referência a efeitos cumulativos e defasados, é quando ele está sinalizando que acha que subiu o suficiente os juros e agora é ter paciência para os efeitos defasados da política monetária baterem na economia. Mais para frente, por exemplo, se a gente colocar no item 11, a gente tem uma referência ao consignado privado, que era um ponto relevante. Muita gente de mercado questionou o Banco Central sobre as premissas dele de projeção. E aí eles não tinham incorporado muito dos estímulos fiscais, parafiscais e de crédito. Um deles era o consignado privado, a isenção do IR e vários outros. Mas o consignado privado especificamente eles resolveram mencionar e acreditam que o consignado privado não vai alterar o cenário base deles, porque é só uma troca de dívida cara por uma dívida barata. Basicamente é isso que eles estão dizendo nesse item 11. Posso te parar só um minutinho aí, Gabriel, porque me chama a atenção essa parte do consignado, porque eu e você já tínhamos conversado em outras ocasiões, e você aí na RX, por exemplo, tem um modelo, uma projeção de que o consignado vá se refletir, tem um efeito altista no crescimento do PIB, por exemplo. Ele vai se traduzir em um ganho do quê? De meio ponto percentual do PIB? Era algo assim que você tinha? Me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro de algo nessa linha.
Se a gente pegar 2025 e 26, sim, na ordem de 0,5 mesmo, é bastante Em relevante. Isso 2026. só o consignado. Em 2026. Então, quer dizer, então 25 mais 26. vocês olham de uma forma completamente diferente do Banco Central. O Banco Central está dizendo, bem na linha do que diz o Ministério da Fazenda, aliás, que o consignado tem um efeito estrutural importante, eu acho que tem mesmo, né, do setor privado, mas que haverá uma troca de dívidas caras por dívidas mais baratas, mas não é possível ainda inferir isso dos dados que estão hoje disponíveis, né? Já tem mais de 8 bilhões de reais, bem mais de 8 bi em empréstimos, e o que você está vendo, na verdade, é que as famílias podem aproveitar essa oportunidade não só para trocar por uma dívida melhor, mas eventualmente para se endividar mais, é isso? Exatamente, mano, exatamente. Mesmo no cenário em que as famílias trocam uma dívida cara por uma dívida barata, isso não muda o efeito sobre a demanda, porque você no final do dia está aumentando a renda disponível, concorda? Para o mesmo nível de renda, se a família agora tem um custo menor porque trocou uma dívida cara por uma dívida barata, ela tem uma renda disponível maior para consumir. Então, isso pressiona a demanda. Então, mesmo nesse cenário, é importante o Banco Central considerar o efeito sobre a inflação dessa variável. E tem outras, né? Nós fizemos um exercício aqui na Arx e, pelas nossas contas, o governo já está apertando vários botões, a gente tentou consolidar todos esses botões que o governo está apertando para manter a economia aquecida. A gente chega em valores bastante grandes. A gente chega em 2% do PIB esse ano e 2,9% do PIB no ano que vem, colocando tudo na conta. E aí tem consignado privado, tem isenção do IR, tem também Vale Gás, tem reajuste do Bolsa Família que deve acontecer no ano que vem, tem o BNDES, que segue acelerando os desembolsos de recursos, tem a renegociação de dívida dos estados com a União, né? Os estados vão passar a pagar juro zero sobre a dívida que tem com a União, e aí todo esse recurso que seria gasto com dívida passa a pressionar a demanda, né? Os estados vão ter espaço para gastar com investimento, com salários e por aí vai, então pressiona a demanda. Então, assim, tem várias outras medidas que o Banco Central nem está tocando que devem obstruir o canal de transmissão da política monetária. Então, você está dizendo, peraí, só para recuperar esses números, você imagina um crescimento de 2,5% para esse ano e 2,9%, aliás, eu estou falando o nome errado, não é ARX, gente, é AX Investimentos. Erro meu, peço desculpas, mas eu entendi corretamente, quer dizer, toda essa política do governo, ou uma política para fiscal, uma política de crédito, vai ter um impulso relativamente grande sobre o PIB. Perfeito, é isso. A gente tem de impulso por conta das medidas que o governo está adotando, a gente estima 2% do PIB esse ano, de medidas de estímulo, e para o ano que vem 2,9%. Isso vai manter o PIB artificialmente forte, né? Então a gente tem um PIB certamente acima de 2 esse ano, e para o ano que vem alguma coisa muito próxima de 2. Uhum. Então a gente deve ter uma economia, fazendo uma referência com o que se menciona lá fora, é um no landing, né? Não é um soft landing, é um no landing. A economia deve continuar nessa velocidade de cruzeiro por conta dessa quantidade grande de estímulo. É ótimo, no landing. Eu só quero destacar mais alguns pontos da ata ali no comecinho, né, que fala do ambiente externo. É isso que eu toquei nesse ponto na abertura, aqui na introdução do Mercado Aberto, que fala que o ambiente externo mostra-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca da sua política comercial e de seus efeitos. Olha aí, a política comercial alimenta incertezas sobre a economia global, notadamente acerca da magnitude da desaceleração econômica e efeito heterogêneo no cenário inflacionário entre os países, com repercussões relevantes sobre a condução da política monetária. E, além disso, o comportamento e volatilidade de diferentes classes de ativos também têm sido afetados, com fortes reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes em ambiente de maior tensão geopolítica. Mas isso mudou, né, Gabriel? Assim, com esse acordo, pelo menos temporário, entre China e Estados Unidos, qual vai ser o reflexo disso nos preços no Brasil? Isso dificulta o trabalho do Banco Central? Dificulta sim, e é um problema o fato do Banco Central ter se apoiado muito no cenário internacional para comunicar, que foi o que ele fez basicamente na semana passada, e está reforçando agora na ata, que quer parar de subir os juros, né? Eles se apoiaram muito no cenário internacional
e o cenário internacional mudou. O Trump ele capitulou, né? Ele recuou de toda a estratégia de pressão sobre a China. Então o cenário mudou radicalmente, e como você bem colocou no começo, né? Ficou velha muito rápido, né? A comunicação do Banco Central. Então esse é um problema grande que o Banco Central vai precisar resolver, porque na medida em que o acordo entre Estados Unidos e China avançam, não só para o setor de eletrônicos, mas para vários setores, a gente deve ver uma reprecificação do cenário de estagflação que o mercado vinha colocando. O que o mercado vinha dizendo? Olha, por conta dessa guerra tarifária, a economia americana vai desacelerar e você vai ter um choque inflacionário. Então, crescimento para baixo, inflação para cima, o Fed tem um problema para resolver. Mas, liquidamente, é juros para baixo. O Fed, quando olhar a atividade econômica e ver o desemprego subindo, vai cortar os juros. Essa era a cabeça de consenso do mercado. O que a gente viu ontem é uma reversão disso, né? Um acordo entre os Estados Unidos e a China reverte esse cenário de estagflação. Então, isso cria, sim, um problema, porque o Fed deve cortar menos, né? Ainda que tenha o pessoal gosta de dizer lá fora, bumps on the road, ainda que você tenha a trajetória disso seja não linear, você pode ter um enfraquecimento da economia para depois ela voltar. O Fed vai cortar menos juros no final do dia por conta desse acordo comercial que deve manter a economia aquecida. Isso é um problema para o nosso Banco Central aqui, porque se o juro lá fora é mais alto, ele vai ter que administrar esse juro doméstico à luz de um juro global mais elevado. Então, cria um problema, sim, para o Banco Central. Então, é uma estratégia muito ruim, né, que o Banco Central adotou, que era meio que de tocar de lado, minimizar os problemas que nós temos aqui no Brasil. Lembra que eles colocaram um balanço de riscos simétrico. Sim. Né? Seria estranho o Banco Central parar de subir os juros com um balanço de riscos assimétrico. Então, o fato deles terem alterado o balanço de riscos para simétrico também sugere que eles estão querendo parar de subir os juros. Bom, então só para... Tem um problema na estratégia, né, do BC. Certamente será um problema, porque possivelmente eles vão ter que corrigir essa rota, né? Se dólar cai menos, se petróleo cai menos, quer dizer, todos aqueles efeitos baixistas para a inflação, aquela correia de transmissão fica interditado porque o cenário externo mudou. Só para a gente terminar, Gabriel, a gente só tem mais 1 minutinho e meio, quero destacar outro trecho que fala que em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado. A gente pode cravar que a estratégia do BC aqui é a conhecida como higher for longer, quer dizer, deixar a Selic mais alta por mais tempo, não necessariamente elevá-la até 15%. Pelo que você está lendo aí nessa ata, o ciclo se encerrou e agora a estratégia é manter a taxa em nível elevado por mais tempo? Eu diria que sim, acho que essa é a estratégia do Banco Central. Em momentos anteriores, eles estão tentando fazer, mal comparando, um cenário alternativo. Né? Eles têm um cenário base que incorpora as expectativas do Focus, e o que eles estão implicitamente dizendo, não estão explicitamente falando, mas implicitamente está presente em vários dos parágrafos, é que, olha, tem um cenário alternativo que se eu mantiver o juro alto por muito tempo, que é exatamente isso que você falou, é o higher for longer, eu consigo entregar essa inflação próximo da meta. Acho que essa vai ser a tentativa do Banco Central de vender um cenário de inflação mais convergente para a meta. E, de novo, isso é dovish, né? Porque isso revela que ele, de fato, quer parar de subir. Ele acha que o nível atual já é suficientemente contracionista para fazer o serviço.